Olá, meu irmão, minha irmã, quero saudá-la com muito grande fraternidade e aqui estou para a nossa já habitual programa de todas as semanas, né? Nossa leitura orante da palavra. O tempo passa, os anos se sucedem e aqui estamos, eu e você, por causa da palavra do Senhor, queremos nos servir da TV Evangelizar para nos deixar o Senhor falar, para que deixemos o Senhor nos falar, melhor assim. Estamos já na solenidade da Ascensão do Senhor. No domingo passado era o 6º domingo depois da Páscoa. Agora é a Ascensão. Ascensão do Senhor. Ascender, subir aos céus. Vamos lá, o texto é de Marcos capítulo 6, versículos 15 a 20. Primeiro vou ler, depois a explicação. E Jesus disse aos discípulos: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda a parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. É esse o Evangelho para esse domingo da Ascensão do Senhor. É o final do Evangelho de Marcos. São os últimos versículos. Poderíamos esperar aqui uma narrativa longa de muitos prodígios e muitas realizações e muitos sucessos, repleto de triunfos. A nossa tentação à grandeza nos propõe estas imaginações, nos propõe essas imagens. Mas vamos lá, vamos tentar compreender e deixar que fale o evangelista. Para isso, eu quero recordar o que encontramos alguns versículos antes. Jesus havia ressuscitado, lá junto do seu túmulo, sepulcro, ele apareceu às mulheres que encontraram o túmulo vazio, e eis o que disse: E de dizer aos discípulos e a Pedro que ele, Jesus, vai precedê-los na Galileia. Isso aconteceu em Jerusalém. Desde Jerusalém mais ao sul, a Galileia mais ao norte, são 120 quilômetros. Para aquele tempo era uma longa viagem. Não havia estradas. O caminho era percorrido ou em cavalgaduras, jumentos, ou a pé. 120 quilômetros, região extremamente quente. Caramba! Mas então por que o Senhor não se apresentou a eles já em Jerusalém? Não encurtaria os caminhos, não abreviaria as coisas, não as tornaria mais evidentes, mais fáceis e também mais pragmáticas? Vamos lá. Por que na Galileia? O texto que foi proclamado há pouco realizou-se lá na Galileia. Então,
Jesus chamou os seus discípulos a seguirem-no. Foi lá na Galileia, às margens do lago. Então vamos recomeçar de novo o discipulado. Vamos recomeçar lá onde tudo se iniciou, para que não se trate apenas de um fato do passado, mas uma experiência possível para qualquer discípulo em qualquer tempo. Recomeçar novamente. Lembra que aqueles 12 que foram com o Senhor até Jerusalém, um traiu, outro renegou e 10 fugiram. Não foram muito bem, né? Então agora o ressuscitado lhes manda um recado. Voltem para lá, comecem outra vez o discipulado e saibam, agora seguem alguém que venceu a morte. Não apenas um milagreiro, é o Salvador. É este o motivo pelo qual tudo aconteceu na Galileia. E daí aconteceu isto. Vamos lá? Ide, levai para todo o mundo o Evangelho. As boas notícias, a palavra Evangelho quer significar isso. As boas notícias da parte de Deus. Qual é a maior de todas elas? Que a maldade e a morte, Jesus foi morto pela maldade humana. Que a maldade, qualquer maldade, não tem poder sobre ele e sobre quem seguir as vias e os caminhos e as escolhas e opções que ele vivenciou, assumiu e integrou na sua existência. Comecem de novo, partindo daquela experiência primeira, lá na Galileia. Resgatem tudo, recordem tudo, proponham a todos. E aí, quem crer vai experimentar a vitória, a salvação, que vocês também podem experimentar, caríssimos discípulos. Quem não crer, não é que serão condenados porque Deus pronunciará um juízo de terror contra eles. É porque quem não quiser crer fica excluído da oferta. É uma pena, mas vai se excluir. Mas quem quiser aderir à gratuidade de Deus se fez pronúncia viva. E aí? Estes serão os sinais que acompanharão. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Não se trata de dizer, vão sair por aí, operar, fazer exorcismos de todo tipo e não haverá nada que os impeça. Não pretende isso o evangelista. Demônio é sempre o adversário de Deus. Isto é, não há nenhum adversário de Deus que seja capaz de impedir que o Evangelho se difunda. E aí, falarão novas línguas, não é que sairão por toda parte agora a multiplicar os poliglotas, como se tratasse de um aprendizado autômato e automático. Não é isso. E também não é aqui a glossolalia das orações em línguas que algumas pessoas têm em grande apreço. Não está errado, mas não é isso que o evangelista está a falar aqui. Do que está a falar? Na linguagem e na cultura do tempo. A diversidade de línguas era interpretada como a símbolo cultural da divisão entre pessoas, culturas e nações. Falar novas línguas significa quem se deixar inspirar pelo Senhor Jesus será capaz de vencer divisões de qualquer ordem que se interponham no serviço evangelizador. Pegarão serpentes, ninguém vai sair pegando serpente e fazendo jogos mágicos por aí, granjeando admirações. Não é isso. Isso seria uma espécie de tentar contra Deus. Mas a serpente era o símbolo do mal que poderia ameaçar. Nada vai ameaçar o bom anúncio do Evangelho de Jesus,
ou nada tem poder de ameaçar e envenenar. Se beberem veneno, nada lhes causará. Não está sugerindo que saia por aí a tomar goles de veneno. Seria estupidez, um contrassenso. O que é? Que não há nenhuma potência que tenha poder de frear a mensagem que eles vão anunciar. A linguagem é rica de simbologias. É isso que o evangelista pretende que o leitor compreenda. Leitor de qualquer época, eles outrora, nós agora. Nada é capaz de frear. Não apenas, não é propaganda de Jesus. Evangelizar não é fazer publicidade do Senhor. Evangelizar é partilhar com os outros a alegria de ter se encontrado com o ressuscitado. E aí o Senhor foi elevado aos céus e está assentado à direita de Deus. Não se trata de chegar, sentar, um ato físico. A direita significava partilhar com Deus a sua plena autoridade. Então, subiu aos céus e participa a pleno título da autoridade de Deus Pai. Isso é, nada é capaz de separar o discípulo do seu Senhor, pois que, no domingo passado ouvimos, né? Não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, porque o amigo do discípulo é quem venceu a morte e Salvador do mundo. É este o sentido da ascensão do Senhor. Não é pura e simplesmente recordar e lembrar que depois que morreu subiu e foi parar lá em cima. Não, é a vitória final e o destino para o qual estão encaminhados todos aqueles que seguirem o seu Senhor. Participarão, não sentando-se à direita, no sentido que a expressão significa, mas participarão da vitória do ressuscitado, todos aqueles que dele se fizerem discípulos ao longo da vida e da existência. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui no segundo momento da nossa leitura orante, agora sim, com características eminentemente orantes. É a solenidade da ascensão do Senhor. Mas queremos orar. Não se trata de explicar, não queremos aqui priorizar nada a não ser que seja a palavra do Senhor acerca da ascensão, a palavra de Deus sobre a vitória final de Jesus Cristo, vitória para a qual também nós somos chamados. Primeiro de tudo, queremos orar, fechar os olhos, colocar-se numa posição que favoreça o recolhimento, porque o nosso grande interesse agora é orar. Queira respirar de maneira muito pausada, muito serena, muito cadenciada. Quem controla a respiração assume o domínio sobre a própria interioridade. Respire lentamente uma primeira vez, sem pressa. Expire sempre lentamente. E agora vamos juntos, você e eu, pedir que o Espírito Santo venha orar em nós,
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos ao passo seguinte. Já foi lido há pouco a palavra, o Evangelho foi explicado, inclusive, o nosso texto. Agora vamos criar aquelas mesmas cenas com a nossa imaginação, ou reler o texto criando imagens do que a palavra sugere. Vamos tentar ouvir o Senhor a dizer àqueles discípulos: ide por todo o mundo, levai o Evangelho a toda criatura. Isso mesmo. Tente imaginar o Senhor lá na Galileia, ressuscitado. Aqueles discípulos olham, surpresos, encantados. A morte foi vencida. Que grande vitória! Talvez até preferissem que Jesus se apresentasse nas grandes cidades e nos grandes centros a provocar aqueles que foram seus adversários. Não. Agora reúnem-se com eles a algo muito maior. Levem as boas notícias da parte de Deus por todo o mundo. Contemplam-no, entreolham-se, quem sabe, reconhecendo-se impotentes, pois sabem o quanto são frágeis. Algumas semanas antes eles fugiram quando o Senhor fora preso e agora se veem incumbidos de missão tão grande. E o Senhor continua a lhes falar em linguagem de promessa. Se beberem veneno, se encontrarem adversidades, se serpentes se apresentarem, se doenças limitarem, nada será capaz de impedir que as ternuras de Deus em linguagem de Evangelho possam chegar a todos, em todo o mundo. Aqueles 11 são o ponto de partida. Vamos tentar imaginá-los a olhar para si próprios e para a própria limitação e impotência. E o Senhor foi, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu. Arrebatar. Desapareceu. Os outros evangelistas falam que Jesus, Lucas, subiu lentamente e os abençoava. Seja como for, ei-los aí os 12, vamos tentar vê-los maravilhados, o Senhor arrebatado e eles enviados. Agora vamos até lá. Ponha a sua história pessoal lá entre aqueles 12. E vamos nos inserir lá nos 12, eu e você, como se fizéssemos parte daquele grupo. E o Senhor a olhar para mim, para você e dizer: leve o Evangelho a todos. Leve o Evangelho a todos os que encontrar. Talvez eu queira dizer ao Senhor: meu tempo é limitado, minhas capacidades são escassas, minha força interior não me qualifica, eu não sou o mais apto. Aqueles 12 também podem ter pensado assim.
Talvez eu olhe para o Senhor e Ele olhe para mim e queira repetir. Leve o Evangelho. Leve a todos. Não esqueça nunca, essa é a grande missão. Estou lá naqueles 12 e o Senhor a falar a mim. E talvez Ele toque no meu ombro para dizer, vai. Eu posso até lembrar, tendo o Senhor diante dos meus olhos, Ele ressuscitado, eu limitado e atemorizado. Talvez Ele queira, me faça lembrar aquele colega de trabalho, aquela família sofrida que conheço, aquele círculo de pessoas que estão a sofrer e que estão desorientados. Quem sabe outros que adoeceram, tempos difíceis. Eu posso lembrar daqueles e daquelas, eles e elas, que atravessam dias difíceis. Falta emprego, falta dinheiro, as contas que não conseguem pagar. Eu posso até recordar aquelas famílias em conflito. Quanta gente está a precisar que boas notícias da parte de Deus cheguem até lá. O Senhor olha para mim, eu estou a ver o ressuscitado ante meus olhos. E talvez Ele esteja a apontar, quase que direcionando com o dedo, com a sua mão, com o indicador. Vai, pode ir, pode levar o Evangelho até lá. E Ele espera a minha palavra. Ele espera que eu possa lhe responder. Até Ele vai recordar, quem crer será salvo. Ajude-os a crer. É isso que o Senhor está a pedir de mim. Talvez agora deva ser eu a lhe falar. Posso lhe falar dos meus medos. Talvez eu sinta vergonha de ser visto como muito beatão, beata. Talvez eu queira dizer que a experiência de fé é algo muito singular para mim, subjetivo. E o Senhor a me recordar. Eles precisam conhecer o amor que procede do alto. Quem sabe eu possa dizer ao Senhor agora, Senhor Jesus Cristo, vencedor sobre a morte, vencedor sobre todo o mal, vem participar dos meus passos de evangelização. Estou a lembrar, Senhor, daquelas pessoas que conheço lá do meu trabalho, tão distantes, tão amargurados e amarguradas, conflitos nunca resolvidos, tantos rancores que os empobrecem e os ferem. Vem me ajudar, Senhor, a olhar para eles com compaixão e pronunciar palavras de sabedoria para que eles possam compreender quão grande é o teu amor.